Quero ler uma palavra do Senhor nesta noite. Quero tributar a Deus os meus agradecimentos, a direção da igreja, a organização que nos recepcionou maravilhosamente bem, minha esposa que me acompanha, meu amigo de longas datas, pastor Antônio Costa, juntamente com a sua família. Que Deus abençoe. Cartas de Paulo a 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, 16, vamos ler o versículo 15. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermogênes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Amém? Queridos, que Deus seja louvado e engrandecido. Eu sou o menor da casa de Davi e eu já recebi a minha bênção na noite de hoje. Deus colocou ao longo dessa semana uma mensagem ao meu coração, para que esta mensagem fosse repassada à igreja. Não estou falando uma igreja que busca a fama, que busca status. Eu estou falando da igreja do arrebatamento, a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. O Paulo aqui retrata a igreja perseguida. O Paulo aqui retrata o mártir da igreja em pleno século 21. Foi ele que desbravou os gentios, foi ele que desvinculou a fé do judaísmo e repassou para as dezenas de igrejas que estavam espalhadas ali a mensagem de Cristo. Nessa altura, Paulo está aqui na sua última prisão em Roma. Nessa altura, Paulo está escrevendo uma carta, e que essa carta viesse trazer motivação aos crentes que estão em Éfeso, pastoreada pelo nosso irmão chamado Timóteo. A Bíblia diz que Paulo, preso, vai escrever uma carta. Você já viu um preso motivado? Você já estudou a psicologia de um preso, de um detento? Um preso, aleluia, principalmente quando ele não fez nada, quando ele não praticamente abusou das leis, e nessa altura ele está preso. Mas ele tem motivação suficiente para prosseguir com a sua carta a Timóteo. Você consegue ver um Paulo meio que triste, porque ele foi abandonado pela igreja que estão ali na Ásia. Quando descobriram que o apóstolo estava preso, eles recusaram, eles o abandonaram. Eu me arrisco a dizer que eles apostataram da fé. Ser servo de Deus na época não era um título que todos queriam. Se dizer crente, se dizer fiel a Deus, não era qualquer pessoa que dizia. Ele vai escrever para Coríntios dizer que, dizendo que era crente, bastava só ser cheio do Espírito Santo. Dentro de Roma, 10 dos 14 bairros que ali existia foram incendiados, pegou fogo, e logo o imperador entendeu
que o culpado eram os cristãos, eram os judeus. E é por isso que ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a fome? Será que é a tribulação? Será que é o povir? Será que é o desemprego, a falta do dinheiro? Ele vai finalizar dizendo: diante de todas estas coisas, a gente ainda somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos retratando de um evangelho de perseguição. Ninguém quer ser mais perseguido. Se eu perguntar nesta noite quem já apanhou pelo evangelho, ninguém ainda não apanhou. Se eu perguntar quem já foi preso, ainda ninguém aqui ainda foi preso. E nós estamos empleitando uma jornada de evangelho como mensagem que traz simplesmente o massagear do ego do ser humano. Quando nós lemos a história deste apóstolo, o coração treme, a alma chora, porque é ela que expulsa todas as nossas reações e emoções. A Bíblia diz que prenderam este homem, e naquela altura, ser servo de Deus era como se eles pegassem seus filhos, levassem para a arena para entreter aquele povo como morte. Quando incendiaram as 10 ruas dos 14 bairros de Roma, eles entenderam que tinham que emplacar uma busca incansável em cima dos responsáveis. Deixa eu dizer uma coisa para você: não sabemos o que nós vamos passar daqui para frente, não sabemos o que vai suceder no amanhã, mas nós temos que preparar a nossa mente. Nós vemos 90% de crente doente psicologicamente, porque Deus falou e ainda não cumpriu, porque era a minha vez e a minha vez não chegou. O pregador disse que o tempo é de Deus, o pregador disse que escolhe o tempo de Deus, é Ele, aleluia. Se ainda não chegou, mas vai chegar. Se ainda não chegou, mas vai chegar o teu dia. Estais preparado, noiva do Cordeiro? Quando o diabo implantar, quando o diabo perseguir a igreja de Deus, aleluia, Jesus disse: nós vamos ter aflição. Jesus disse: nós vamos ter angústia. Jesus disse: nós vamos ser como levado como ovelha muda ao matadouro. Mas nós, aleluia, já fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Paulo tinha tudo para viver numa cadeia depressiva. Paulo tinha tudo para entrar num colapso de ansiedade, porque diante dos cientistas é a doença do século. Como é que vai haver um avivamento se a nossa mente está presa em outras coisas? Como é que vai haver um avivamento se o meu coração está pautado em coisas banais? Pastor, como é que Paulo vai conseguir motivar uma igreja de dentro da cadeia? Como é que Paulo vai conseguir mandar uma carta de dentro da cadeia? Porque nesse momento quem está precisando ser consolado é Paulo. Nesse momento quem está precisando de um ombro para chorar é Paulo. Mas ele escreve aos Gálatas dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não tem coisa melhor neste mundo do que você padecer, mas sabendo que Cristo está do teu lado.
Existem pessoas que dizem: por que eu oro, por que eu clamo, por que eu jejuo? A vida do vizinho é melhor do que a minha, que sou dizimista. A vida do vizinho é melhor do que a minha, que estou todas as semanas no círculo de oração. Deixa eu dizer uma coisa: o que é para mim e o que é para você está guardado. Nós não temos que naturalizar o evangelho. Existe meia dúzia de influente na social que diz: vem que você vai parar de sofrer. Eu falo ao contrário. Vem que nós vamos sofrer, mas nós vamos sofrer sabendo que tem um galardão nos esperando. Vamos que nós vamos sofrer, mas sabendo que tem alguém para nos recepcionar quando Ele vier. E Paulo aqui vai citar diante da igreja um homem que se assemelha como se fosse a imagem para a igreja. Ele vai trazer saudações a um homem chamado Onesíforo. Onesíforo aqui é um abençoador da obra de Deus. Onesíforo aqui vai receber no mínimo 4 medalhas de ouro de Paulo, porque quando ele percebe que todos da Ásia os abandonou: pastor, parece que ninguém me manda mais mensagem, parece que ninguém me ouve, parece que quando eu oro, parece que quando eu vou para a igreja, Deus ele está em silêncio, Deus ele está quieto, Deus ele está parado. Deixa eu dizer uma coisa para ti nesta noite: Deus não esqueceu de você. Deus não te esqueceu. Precisamos trazer a essa geração o verdadeiro avivamento. Precisamos apresentar para essa geração que sem Bíblia, que sem jejum, que sem oração, que sem joelho no chão não se pode ter um avivamento. Quando Paulo está escrevendo, a mente dele está em Cristo, a mente dele está em Jesus, dizendo: fortificai-vos na graça do Senhor e na força do seu poder, para resistir os dias maus. O avivamento começa de dentro para fora. Mas como é que vai existir um avivamento se o meu coração está pautado em outras coisas? E Paulo vai dizer a si mesmo: sabe quem é avivado lá na igreja de Éfeso? É um homem chamado Onesíforo. Sabe por quê? Porque ele vai dizer: ele me recreou. A palavra recrear está dizendo: ele me trouxe alegria, ele me trouxe paz. A palavra recrear significa: ele me trouxe uma palavra de conforto. Existem decisões na vida que você vai ter que pagar um preço por ela, seja ela pequena, seja ela grande, você vai pagar um preço por ela. E Paulo vai dizer que Onesíforo colocou em seu coração em procurar Paulo dentro da cadeia. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou decidido a morrer com ele. Se me prenderem eu serei preso, se me matarem eu serei morto, mas eu estou do lado dele. Essa geração não sabe o que é companheirismo. Essa geração não sabe o que é missão de verdade. Essa geração precisa sofrer, aleluia. Essa geração precisa sofrer. Eu já andei de pé para dar ceia, eu já montei cavalo saindo de Ribeirinho, chegava lá, não podia nem andar, mas eu estava feliz dizendo: Senhor, a missão está no meu sangue, a missão está no meu sangue. E Onesíforo vai tomar uma decisão de procurar Paulo. Seja um Onesíforo nessa igreja, que traga alegria, que
traga motivação para aqueles que estão presos, aqueles que não têm força para orar, que não têm força para vir para a igreja. Ele está preso na rede social, ele está preso na internet, ele está preso agora nas séries, na Netflix. Seja um Onesíforo para ele, procura ele e seja bênção na vida dele. Vá com óleo, leva o óleo, mas não dispensa o cajado. Se precisar bater, bata. Se precisar ferir, fere. Mas não deixa o diabo levar a alma dele para o inferno. Mas não deixa o diabo levar a alma dele para o inferno. Onesíforo vai andar cerca de 1.500 quilômetros de navio a Roma. As cadeias do passado não eram como de hoje, como os CDPs, como alguém que você recebe uma carta ou recebe um documento e você vai visitar. As cadeias eram escondidas, as cadeias eram como se fossem cantatumbas em casas, e que eles poderiam prender e guardar, e nunca mais o preso poderia ser visto. Sabe o que ele vai fazer? Ele precisa encontrar o apóstolo das missões. Ele precisa levar alegria a quem está precisando de alegria. E ele vai. Quando ele encontra aquele que se chama Paulo, ele está dizendo a si mesmo: Onesíforo, muito você me trouxe alegria, muito você me trouxe a paz. Poucas palavras nessa noite eu quero dizer que nem tudo vai ser pulo, nem tudo vai ser grito. Não adianta a gente pular aqui e estar no leito do adultério amanhã. Não adianta a gente gritar aqui se nós entrega a nossa carne ao diabo. O primeiro avivamento a existir aqui é a minha consciência de que eu sou um crente salvo. E o crente salvo não troca a salvação dele por nada. O crente salvo não se vende. O crente salvo não troca. O crente salvo não se prostitui. O crente salvo não adultera. O crente salvo, ele vem para a igreja se revertir do poder de Deus. Nós temos que preparar essa geração que o evangelho é sofrimento. Não adianta nós pintar a nossa parede, não adianta a gente fazer rave, não adianta fazer música gospel para pular, porque isso não segura jovem, irmão. Deus falou com Balaão. Quem? Deus falou com Balaão. Não foi um anjo, não foi um serafim, foi Deus que falou. Tu vai com ele? Tu vai com Balaque? Ele disse: eu vou. O Senhor disse: não vai, porque é laço. Quando o homem está decidido a pecar, nem Deus impede. Quando o homem está decidido a colocar a sua alma, nem Deus impede. O evangelho é sofrimento. O evangelho é renúncia. O evangelho é abandono. João Batista disse: eu batizo com água apenas para a remissão do pecado. Quer dizer, eu vou, mas eu tenho que abandonar. Eu vou, mas eu tenho que renunciar. Eu vou, mas eu tenho que largar a minha prática. Deus não quer crente na teoria. Deus quer crente na prática. Na prática. Seja um Onesíforo nessa igreja. Seja um Onesíforo nesse projeto. Seja um Onesíforo na tua casa. Seja um Onesíforo na tua empresa. Seja um Onesíforo aonde Deus colocar a planta dos teus pés.